O IDEB chegou ao fim. E agora? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o famoso INEP, chegou ao final da sua série histórica ano passado, em 2021. E recentemente tivemos o resultado, do IDEB, principalmente em função da prova SAEB que aconteceu. O IDEB ele foi um índice criado em 2007, como já disse, cujo objetivo era medir a qualidade das aprendizagens dos sistemas municipais, sistemas estaduais, sistemas federais, das escolas particulares, enfim, medir a qualidade da educação no Brasil para poder serem criadas políticas públicas, para serem criadas ações no sentido de ajudar onde precisasse de mais ajuda, em síntese, para se tomar decisões sobre a educação brasileira. O principal componente do IDEB ou pelo menos era, até 2019, a tal da Prova Brasil. A Prova Brasil era assim que era considerada uma prova de matemática e língua portuguesa que era aplicado para as turmas de 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Faziam prova desses dois componentes curriculares, matemática e língua portuguesa, avaliando algumas competências básicas para poder a gente entender como é que eles estão saindo desses respectivos segmentos. O que aconteceu é que de 2007 para cá, o IDEB perdeu um pouco a sua função básica, como eu já falei aqui, que era criar políticas, que era fazer uma espécie de termômetro da educação nacional. E o que aconteceu? Ele se tornou um indicador político. Isso mesmo. O IDEB se tornou um indicador político e fez com que as secretarias de educação, desde 2007 para cá, começassem a viver em polvorosa em anos ímpares, 2007, 2009, 2011. Na verdade, foram 8 edições do IDEB até a última do ano passado, de 2021, que completou a série histórica, e as secretarias começaram a viver em função do IDEB. Por quê? Porque o IDEB passou a ser um índice, uma espécie de troféu político, troféu ou punição política. Então, os rankings feitos logo após a publicação dos níveis, das notas do IDEB, começou a ser um verdadeiro martírio para as áreas de educação. Elevar o IDEB passou a ser a principal tarefa de todo o sistema de ensino, em especial de todo o sistema municipal de ensino. Por quê? Porque um IDEB alto traria destaque para o governo municipal e também traria mais verbas para o município, isso sem contar na questão, muitas vezes, de alguns prêmios, prêmios para as cidades que mais se destacavam. Não é isso? É sobre isso que a gente vai falar isso. Sobre o quê? Sobre IDEB? Hoje nós vamos falar sobre desempenho e aprendizagem. Será que isso é a mesma coisa? Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico número 17. Lembrando que agora o Papo Pedagógico é quinzenal. Dessa forma você pode utilizar esses vídeos de uma maneira mais tranquila nos seus HTPCs, nos seus momentos pedagógicos de reflexão aí na escola. Mas, 2021 foi o último ano da série histórica do IDEB que, a partir de agora, vai precisar ser revisto, rediscutido e reformulado. Logo, provavelmente, de repente ele ganha um novo nome, deixa até ele se chamar IDEB, É uma nova fórmula. Com certeza ele vai ganhar novos descritores. Sabe aqueles velhos descritores de língua portuguesa, de matemática, de 5º, de 9º ano, que a gente já está até acostumados com ele? Com quase que certeza eles serão substituídos pelas principais habilidades da BNCC. O que, se a gente for comparar no final das contas, muitos descritores vão acabar batendo lá com essas principais habilidades. Pois a gente está num intervalo de avaliação externa. E uma das principais reflexões que eu quero trazer aqui é o que a gente vai fazer nesse intervalo. A gente está vivendo um momento de possibilidade de mudança política, essas coisas, o Brasil, diante das eleições e tal. Do que estamos falando? Estamos falando de um processo de avaliação externa que muito provavelmente vai ser ainda discutido, amadurecido. Algumas discussões oficiosas já começaram a acontecer, mas claro que as discussões oficiais
terão que acontecer. A gente vai ter que refletir bastante para ver o que a gente vai fazer, se a gente vai continuar do jeito que estava, o que vai acrescentar. Mas o que eu quero propor aqui é o seguinte: e aí escolas, e aí sistemas de ensino, nós vamos, nesse intervalo das avaliações externas, nós vamos viver em torno do quê? Né? Ou seja, o que vai nos mover? E aí é que está o nosso tema de hoje. Né? Será que a gente vai continuar nas escolas perseguindo muito mais o desempenho do que a própria aprendizagem? Hein? Ou me parece que é a hora da gente rever, ou pelo menos refletir sobre isso. Desempenho versus aprendizagem. Desempenho é a mesma coisa que aprendizagem? Não, não. Né? Desempenho é aquilo que desde 2007 para cá, pelo menos, grande parte dos sistemas, grande parte das escolas, em especial públicas, estão vivendo. Né? Temos que ter um bom desempenho nessa prova. As escolas privadas, né, particulares, de ensino médio também vivem muito em torno do desempenho, só que no Enem, né? Ou seja, é o nosso desempenho no Enem que diz se a gente vai ter mais alunos ano que vem, né? Se vão fazer matrículas, porque aprovamos o primeiro lugar. Então, o desempenho tem mandado na escola. Só que desempenho e aprendizagem não é a mesma, não significam a mesma coisa. Né? Desempenho tem a ver com atingimento de metas, com indicadores, com resultados. Né? Desempenho tem a ver com eu deixar claramente um lugar onde eu preciso chegar e tudo o que eu tenho que fazer para que eu chegue nesse lugar. Né? Desempenho está claramente relacionado a isso. E a aprendizagem tem a ver com desenvolvimento de competências e com autonomia intelectual. O que é autonomia intelectual? A aprendizagem, para acontecer, ela tem que visar essa autonomia. Né? Eu, quando faço alguém aprender alguma coisa, para que essa pessoa não precise mais de mim, para que essa pessoa, a partir daquele momento que ela aprendeu, ela seja autônoma, ela consiga andar com as próprias pernas. Para ilustrar bastante essa diferença entre desempenho e aprendizagem, vou contar uma historinha que é real. Ano passado, 2021, né, em pleno ano, último ano, né, da série histórica do IDEB, eu presenciei uma professora de 5º ano preparando, digamos assim, os alunos para a prova SAEB em matemática. E ela estava no quadro, desenhando uma figura geométrica de um quadrado, no quadro, e falando assim: olha só, gente, olha esse quadrado aqui, ele está todo divididinho em quadradinhos de 1 por 1. Né? Que mede 1 por 1 metro por 1 metro. Então, se cair uma questão na prova SAEB perguntando qual a área dessa figura, no caso aqui do quadrado, o que a gente faz? Não precisa nem calcular, basta contar a quantidade de quadradinhos que tem dentro dela, que a quantidade de quadradinhos vai ser igual à área dessa figura. Então vamos contar? 1, 2, 3, quantos? 20 quadradinhos. Então qual é a área dessa figura? 20 metros quadrados. E aí, né? Os alunos entenderam tudo. Não é que caiu uma questão assim. E com certeza os alunos dela acertaram, né? Porque eles foram bem treinadinhos para acertar questões desse tipo. E aí eu sempre conto uma história. Imagina que um aluno dessa professora tenha crescido, está hoje com 25 anos, ele se casou, acabou de comprar a casa própria, e está ele e a esposa olhando para a varanda da casa, e a esposa falando assim: vamos trocar o piso dessa varanda? Quanto de piso a gente vai ter que comprar? E ele olha para ela, olha para a varanda e fala assim: puxa, se a varanda fosse dividida em quadradinhos de 1 por 1, bastava eu contar a quantidade de quadradinhos que eu descobriria a área da varanda. Só que não está, então eu não sei, vamos pedir para alguém nos ajudar. Pois é. E aí eu acho que com essa historinha a gente ilustra bastante o fato de que nem sempre quando eu tenho desempenho eu tenho aprendizagem. Né? Agora, quase sempre, quando eu tenho aprendizagem de verdade, eu garanto o desempenho. Então, perseguir a aprendizagem é a melhor forma de garantir o desempenho. Nesse intervalo das avaliações externas, vamos pensar nisso. Vamos nos mobilizar na escola para discutir esse papel da escola. A escola está aqui para promover aprendizagens. Vamos aproveitar o intervalo dessa exigência de desempenho para a gente implantar uma escola focada de verdade na aprendizagem. Vamos pensar sobre isso?
Deixa aqui embaixo os seus comentários, tá? Se você gostou, encaminha o link desse papo pedagógico número 17, né? Para o professor, coordenador, para pessoas que você acha que vão curtir, né? Vai ser legal fazer essa reflexão que a gente fez aqui. Os outros 16 papos pedagógicos estão disponíveis lá no canal Sala dos Professores no YouTube. Dá um pulinho lá, né? Ou seja, assista e que de repente você vai encontrar um material interessante para promover reflexões entre os professores, né? E boas discussões, ok? Então, valeu a sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico.